Olá, nós estamos nos estudos do Creio e Confesso que espelho o credo dos apóstolos. E hoje nós vamos, no estudo de número 26, tratar sobre o Amém que está no final do credo. Nós vimos no estudo anterior que a vida eterna é um estado infinito de uma felicidade plena, é uma vida revestida de qualidades espirituais e bênçãos aqui nesta vida e também depois dela. Começa com o novo nascimento e é mantida pela união do fiel salvo com Cristo. Hoje nós vamos prosseguir na última afirmação de fé do Credo dos Apóstolos: creio no Espírito Santo. Amém. Parece uma palavra tão comum para o cristão, mas o que significa amém? Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você possa ser avisado de futuras publicações. O dicionário de Almeida define amém como uma palavra hebraica que quer dizer é assim ou assim seja. Também pode ser traduzida por certamente, de fato, com certeza, como um texto que está em Deuteronômio 27, de 15 a 26. Ela é usada também como um título para Cristo, que é a garantia de Deus em que ele cumprirá as suas promessas ao seu povo. Apocalipse 3,14. Hermes Ten Maia, no seu livro Eu Creio, que espelha também o credo dos apóstolos, ele aprofunda um pouco mais e diz que amém é a transliteração de uma palavra do hebraico e que significa digno de confiança, ter fé, estar firme, certo, certamente, verdadeiro, assim seja. Diz ele que é o ato de dizer amém é uma afirmação ou uma declaração que significa que o fiel de Deus considera aquela declaração ou afirmação como verdadeira e, portanto, confiável. Vamos ver dois aspectos no Antigo e no Novo Testamentos para ver o emprego dessa palavra. No Antigo Testamento, primeiramente, ela é usada como uma maldição. Por exemplo, Deuteronômio 27,15 diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em oculto, e todo o povo responderá amém. Então, alguém que faça uma imagem e a coloca em oculto, então o povo vai dizer amém. Não que ele concordasse com a atitude, mas é exatamente condenando a atitude da pessoa ser um idólatra no meio de um povo, num Deus que é espírito, né? Então, essa é a grande questão aqui. Em segundo lugar, além de confirmar uma maldição, serve para expressar a aquiescência ou concordância com o propósito de Deus. Em Jeremias 28,6, veja como Jeremias diz: disse, pois, Jeremias o profeta, amém. Assim faça o Senhor, e confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Além de confirmar maldição e também concordar com o propósito de Deus, no Velho Testamento, amém significa também concordar com uma doxologia, né? Veja, por exemplo, aqui em 1 Crônicas 16:36, né? Há uma concordância com o texto que diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém. É assim mesmo, Deus é esse Deus de eternidade a eternidade. E o povo então louva o Senhor. Neemias 8,6 há uma expressão também de louvor.
Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, duplamente amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Nas sinagogas judaicas, que surgiram quando da destruição do templo, o amém ele foi desenvolvido liturgicamente como uma afirmação de fé após a escritura. A escritura, os pergaminhos e os rolos eram colocados ali, então, nos vasos, e então aquele que lia na sinagoga, ele então abria o pergaminho numa mesa de pedra, geralmente, e ele então era feita então a leitura da palavra de Deus, a leitura então dos 5 livros da lei, a leitura dos profetas que estavam escritos, e também depois da leitura o povo recitava e dizia amém, assim seja, né? Assim seja. A gente olha também nesse texto na sinagoga, aliás, não só como a leitura era lida, mas também nas doxologias, que eram hinos de glória, o povo também respondia amém. No Novo Testamento, agora, o amém, ele surge primeiramente como uma garantia de que Jesus vai cumprir as suas promessas, as promessas que ele fez nos evangelhos, né? Jesus era a palavra de Deus viva, né? Em 2 Coríntios 1:20, Paulo diz, porque todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus, o sim. Por isso, também por meio dele se diz amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então, amém, que Jesus cumpra as suas promessas. Apocalipse 3,14, né? O texto, o anjo escreve à igreja de Laodiceia, e ele diz então, estas coisas diz o amém, né? Jesus, né? A testemunha fiel e verdadeira, aquele que garante o cumprimento das promessas, o princípio da criação de Deus. E, por fim, o Novo Testamento, não só que Jesus garanta o cumprimento das promessas, mas se refere no final de doxologias como uma homenagem ao louvor à Trindade excelsa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Romanos 11:36, uma bela doxologia, Paulo então diz ali, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E ele termina, amém. Em Efésios 3:20 e 21, Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que bela doxologia que Paulo tem, e ele diz então, amém, assim seja. Eu quero terminar com um texto de Alistair McGrath, quando ele pontua o credo de 2 formas. Ele diz que o credo termina com uma palavra amém. Isso nos lembra de que ele é uma oração, o credo é uma oração e ao mesmo tempo uma declaração de fé. Olha que importante isso. É uma oração, diz ele, pedindo o aprofundamento de nossa fé e de nosso compromisso com Deus. Dizer amém no credo é orar para que o poder e a presença de Deus toquem a nossa vida, aprofundem o nosso amor por Ele e aumentem a nossa compreensão do seu Evangelho. E você já pode dizer amém no credo dos apóstolos? Confesse o Senhor Jesus no seu coração e com os seus lábios também, para que você possa dizer amém à obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a você e a sua casa.
Louvado seja Deus por você estar acompanhando até aqui este curso. Que Deus abençoe. Amém.